Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Papo de Impacto, o videocast oficial da revista Impacto Solidário. Eu me chamo Jean Carlos Monteiro, sou CEO da Interconectados Comunicações e Eventos, também editor-chefe da revista. Vou fazer minha breve autodescrição. Sou um homem preto, de cabelo black curtinho e estou hoje, de preto e branco, é um conjunto de tênis branco e uso na orelha esquerda um brinco de prata. Só para lembrar que hoje, inclusive, a gente tem aqui uma apresentadora incrível que acredito que vocês também já conheçam, Jéssica Lopes, que vai se apresentar logo logo. Olá, gente! Muito obrigada, Jean, pelo convite. Meu nome é Jéssica Lopes, eu sou guia de turismo, sou formada em História e colunista da revista Impacto Solidário na área de afroturismo. E nós hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é educação financeira e afroempreendedorismo. E da minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, estou vestida com calça jeans capri, com botas, terninho branco, blusa preta e uso tranças. Já trazendo dados do Sebrae, o afroempreendedorismo é um motor da economia brasileira e não apenas tendência. Mais de 14 milhões de negócios liderados por negros movimentam o mercado com crescimento 3 vezes mais rápido que a média. Com base nisso, como podemos construir autonomia, prosperidade e caminhos reais de liberdade econômica para o nosso povo? Para essa conversa, recebemos 3 mulheres potentes, maravilhosas, que carregam nas suas histórias muita força, muita coragem e principalmente entrega e construção. Milce Ramalho, atriz, pedagoga, arte-terapeuta e idealizadora do projeto Motivação, arte educadora do Espaço Casa, com experiências que unem arte, educação e acolhimento. Tem a poderosa Rafaela Gomes, fundadora da Pretrufas, uma marca de chocolates gourmet e personalizada que é puro afeto, carinho, excelência e principalmente afroprotagonismo. Uma empreendedora que transforma sabor sempre em histórias. Patrícia Marins, especialista em finanças decoloniais, educadora financeira, palestrante, gerente de relacionamento de alta renda, referência nacional quando o assunto é justiça econômica para mulheres pretas. A gente começar literalmente esse bate-papo, eu quero que vocês se apresentem para o público, falem um pouquinho sobre vocês, sobre a história de vocês. Quem é Milce Ramalho? Quem é Rafaela Gomes? Quem é Patrícia Marins? E o impacto que vocês causam na vida e na sociedade. Eu sou Milce Ramalho, eu tenho 49 anos, sou atriz, pedagoga e arte-terapeuta. E sou uma pessoa que vive e acredita na arte como um instrumento de desenvolvimento, como um instrumento de autoconhecimento. Então, eu realizo projetos sempre com essa intenção. Na infância, já entendendo essa força, da arte. Então, cresci pensando no quanto eu poderia ser melhor para mim, melhor para os outros, sempre a partir dessa experiência com a arte. E comecei a fazer teatro quando eu já tinha 22 anos, mas o teatro, quando me escolheu, eu digo isso, o teatro me escolheu, porque eu estava num momento de transição, de mudança na vida, da juventude para a vida adulta, e sem ainda saber o que eu poderia fazer, de diferencial na vida profissional. E comecei a fazer teatro para me ocupar de uma coisa diferente, porque eu nem sabia ainda o que era fazer teatro. Eu não tinha intenção de ser uma atriz, porque nem sabia exatamente o que era ser uma atriz, uma artista, mas eu sentia aquele impulsionar, da arte de dentro para fora. E comecei a fazer teatro e, desde o primeiro momento, eu entendi que ali era muito mais do que o artístico. E me encantei muito com aquela experiência e segui naquele caminho, pensando no que eu poderia fazer com aquele instrumento. E fui me profissionalizando e entendendo sempre mais que o teatro, para mim, era uma força. E anos depois consegui me profissionalizar e fui participar de um projeto que se chamava Jovens pela Paz,
E esse projeto foi aquele que me abriu muitos caminhos, né? Principalmente um caminho de autoconhecimento. Ali eu entendi a minha vocação e também comecei a fazer um resgate da minha própria história a partir dessa experiência com teatro. E sempre, sempre mais nessa intenção, né, com o teatro, entendendo que a partir do momento que eu comecei a dar aula também de teatro, isso fazia muita diferença na vida das crianças e dos jovens que participavam. Gente, Milce, não quero te cortar, mas já te cortando, eu não posso deixar de falar, gente, porque eu, inclusive, um dos alunos de Milce Ramalho, né? Alguns anos, a gente não vai falar a idade, mas já alguns anos atrás, né, Milce? Então, eu tenho a possibilidade, a oportunidade de falar isso claramente e tenho orgulho de ter passado e ter tido a professora Milce Ramalho aí na história da minha vida. Eu que me sinto muito feliz e orgulhosa quando eu vejo toda a trajetória também do Jean. E aí é que eu acredito sempre mais nessa potência, né, da arte para esse se desenvolver, né, pessoalmente. Então, Jean, quando tinha 15 anos, participava desse projeto. Fazer umas coisas da Então, nesse projeto ali, eu comecei a ter esse contato, né, com os grupos, com os jovens. Eu também era jovem, né? Tinha uns 25 anos por ali. E essa diferença, esse despertar, né, do potencial, do olhar, do brilho no olhar daqueles jovens, das crianças que participavam do projeto, me alimentava tanto que eu entendi que eu não podia deixar, né, aquele caminho. Então, fui entendendo essa força e, enfim, fui caminhando ali, fui percebendo tudo que eu sou hoje. Depois eu fui estudar a pedagogia, principalmente dessa intenção de manter o teatro como instrumento de trabalho, mas com uma intenção pedagógica, porque eu já estava exercitando isso nas escolas, né, com os grupos dos jovens, e fiz a faculdade de pedagogia, mas com essa intenção ainda de ser pelo teatro. E depois eu organizei a arte educadora também com essa intenção de levar o teatro pedagógico para as escolas com uma apresentação teatral. Enfim, concluindo esse ciclo, né, do quanto a arte para mim tem uma função muito específica do encontro consigo mesma, eu fui estudar arte-terapia, fiz a formação em arte-terapia, e aí eu entendi que está tudo completo, tudo interligado. Então todos os projetos que eu realizo têm sempre a função a companhia da arte e da educação e do contexto terapêutico, né? Posso dizer assim, do auxílio terapêutico. E ela foi tentando, né, ligar uma coisa a outra, a educação, a arte. E aí a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a educação financeira aqui, né? E aí, enfim, é bom que a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um. Muito legal. Obrigado, Milce. Oi, gente, eu sou Patrícia Marins, eu sou filha da Dona Edna Marins, uma doméstica que abriu muitos caminhos e lavou muito banheiro para que eu pudesse chegar até aqui. Sou professora de matemática de formação. Olha também, isso. Como educação financeira. E eu entrei um pouco nessa coisa da educação financeira por vários motivos que a gente vai conversar aqui ainda, né? Mas um é do que eu achava que professor ganhava mal. E aí eu resolvi trocar de profissão e virei bancária, né? E aí fiquei mais endividada ainda. Paty, posso só abrir uma observação? Porque agora ela me trouxe à memória uma coisa. Se a gente parar para pensar, na verdade, todos que estão nessa bancada hoje são professores. Né? Todos, literalmente, entraram na área da educação. Professor, sempre professor. Muito legal. Obrigado. E aí, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, a gente contar um pouquinho da nossa história, conversar um pouquinho. Gente, rapidinho, uma pausa, porque hoje o estúdio está mais que especial. Nós estamos com a criadora da Pretrufas, uma marca de chocolates artesanais que conquistou todo mundo. E, gente, Pretrufas é chocolate de verdade. É feito com técnica, com qualidade e com aquele cuidado que a gente sente na primeira mordida. E olha, por trás dessa delícia maravilhosa, a gente tem uma mulher incrível, empreendedora, potente,
Rafaela Gomes. Ai, gente, que delícia ser apresentada dessa forma, né? E é isso, Pretrufas é muito mais que chocolate. A nossa proposta é entregar amor, carinho, afeto e, claro, oportunidade. E, gente, a Rafa entrega mesmo. Eu já experimentei e adorei. E se você quiser, siga Pretrufas nas redes sociais. Experimente e entenda porque essa marca ganhou o coração e, claro, inclusive o paladar de tanta gente e da galera aqui do nosso estúdio. Gente, esse chocolate é uma delícia mesmo. E se você quer trazer sua marca para cá, para esse nosso papo, siga a gente e chame também nas nossas redes sociais. E voltamos depois de um chocolatezinho maravilhoso desse. Voltamos para a nossa conversa. Eu sou a Rafaela Gomes, gente. Obrigada por estar aqui. Mas muita gente me conhece como Pretrufas, né? Eu também sou professora de português e espanhol, pós-graduada em gestão empresarial. E é isso, a educação acho que acompanha a gente em todos os lugares, né? E assim como a educação me acompanha e me acompanhou em muita trajetória da minha vida, o chocolate também. E acho que daí que nasceu a Pretrufas, né? Eu sou uma chocolatra. Quem não é? É verdade. E com isso eu fui meio que brincando nessa forma de testar, né? De uma maneira bem simples, bem despretensiosa, ainda na faculdade, para ajudar a pagar uma xerox aqui, comprar um gloss, comprar uma base, né? Com itens básicos de uma universitária. E a Pretrufas foi crescendo, tive uma pausa, mas eu acho que a Pretrufas chegou num patamar, talvez não por mim, mas pelas pessoas que acreditam na marca, porque antes de eu acreditar, muita gente acreditou. Eu acho que isso que impulsionou a marca. E é isso, estamos alcançando outros patamares. Que bom. Bom, e aí agora a gente já começa um pouquinho o nosso bate-papo. Eu queria fazer uma pergunta para a Patrícia, né, que vai falar um pouquinho sobre educação financeira. E aí, Patrícia, trazendo já, né, alguns dados que são importantes quando a gente fala de números, da relação financeira, já trago um dado do Sebrae, do IBBR, né, que ele fala o seguinte: nós temos 56% de pessoas pretas no nosso país, mas que somente 20% detêm da renda acumulada. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres negras, né, que fazem parte desse grupo minoritário, elas têm um menor acesso ao crédito. Eu acho que é importante que a gente traga essa percepção, já que a gente está falando um pouco hoje sobre afroempreendedorismo, enfim. Eu queria que você falasse para a gente por que a educação financeira é tão importante e urgente para o nosso povo. E, principalmente, como ela se conecta com a justiça, literalmente a justiça econômica. Gente, que pergunta difícil. Vamos lá, então. Quando a gente fala de finanças, eu falo de finanças decoloniais, né? Eu tento tirar a ideia do consumo pelo consumo. E quando a gente se refere a mulheres pretas, a gente passa pelo atravessamento da questão da raça, do gênero, e esse atravessamento faz com que a gente não tenha recursos para que muitas vezes a gente possa fazer com que esse nosso empreendimento siga, né? O acesso ao crédito, ele é uma das formas que você tem de empreender, mas não necessariamente, obrigatoriamente passar por ela. Por que as mulheres têm dificuldade ao acesso ao crédito? Porque a gente empreende muito por necessidade, né? A gente vai pela necessidade, como a Rafa falou. Eu fui para o Pretrufas, comecei porque eu precisava pagar xerox, porque eu precisava comprar minhas coisas, fazer minha manutenção. E a partir desse ponto da necessidade, a gente vai como dá, né? Vai fazendo como dá. Até que chega uma hora que eu digo que todo empreendedor quer virar um empresário, né? E aí, qual é a estrutura que eu vou montar para que eu realmente tenha acesso ao que vai trazer prosperidade para a minha empresa? E quando a gente fala de mulheres pretas, a gente já vem de uma estrutura, desde o início, que nos coloca numa caixinha, né? Que você está aqui, como eu vim de filho de doméstica, eu poderia ter sido doméstica também, né? E essa caixinha diz que eu tenho que ficar limitada naquele pedaço. E a partir dessa limitação, eu não tenho outras oportunidades. Talvez a Rafa, para empreender, teve que ser pé na porta, porque ela não teria oportunidade, porque a oportunidade dela talvez fosse lavar banheiro, né? Ser auxiliar de serviços gerais e não empresária da Pretrufas. E aí esse lugar que colocam nós, mulheres pretas, é que a gente precisa quebrar. E aí a gente fala de finanças pensando em reparação. Falar de finanças é falar de reparação
né? E de como a gente pode sair desse degrau de estar lá na base e começar a subir até que a gente chegue ao topo. E trazendo essa questão de finanças decoloniais, você poderia me explicar melhor? Porque muitas pessoas não sabem o que é a finança decolonial, porque a gente sabe que é romper esse ciclo de exclusão. E como esse conceito muda na prática a forma que as mulheres pretas, como eu, como nós aqui, a gente se cuida e como a gente constrói a nossa relação com o dinheiro. E aproveitando também, meninas, o que vocês acham disso? Como vocês veem esse conceito na prática e no dia a dia de vocês? Outra pergunta de... Gente, o que é finanças decoloniais? Se você for procurar literatura hoje de finanças para o povo preto, não existe. Ninguém escreve para a gente. E quando a gente faz o recorte de gênero, não para mulheres menos ainda. Então, a ideia de decolonial é o quê? Tirar a ideia de que esse eurocentrismo que a gente tem aqui, que faz com que eu consuma produtos que não são feitos para mim, seja tirado, né? Quando enquanto mulher preta, por exemplo, eu não posso usar uma base que é feita para mulher branca, porque minha pele vai ficar totalmente fora do padrão. E o mercado já entendeu isso. Mas a gente ainda, enquanto consumidor, precisa entender até que ponto eu posso chegar, né? Falando de dados, eu fiz uma pesquisa com 350 mulheres negras esse ano, das que 336 pretas e pardas efetivamente, e elas responderam que mais de 50% não tem reserva financeira. Por quê? Porque a gente vem de uma criação que trabalha, paga a conta, ajuda seu quilombo, porque mulher preta não anda sozinha, né? E aí eu não posso ter reserva porque eu me sinto culpada porque a outra pessoa da minha família não tem, porque muitas vezes eu fui a primeira, né? Aqui talvez nós sejamos a geração de primeiras da nossa família, e essa culpa fica batendo nas nossas costas o tempo todo. Então a gente não prospera, a gente ascende socialmente, a gente tem nível superior, tem pós-graduação, tem MBA, tem mestrado, doutorado, mas financeiramente a gente continua na base. Porque a gente não pensa em criar prosperidade, a gente não pensa em criar reservas, a gente não pensa em construir patrimônio, porque a nossa renda é dividida para todas as pessoas da nossa família. E a ideia de finanças decoloniais é exatamente isso, desmistificar que eu posso sim ter patrimônio, eu posso algumas vezes dizer não, né? Porque nem exatamente, eu não preciso dividir o meu cartão de crédito com todas as pessoas da minha família, e eu preciso entender o porquê que aquela pessoa está me pedindo o cartão dela. Será que ela precisa melhorar a renda? Será que é uma restrição? Será que foi um consumo pelo consumo? A gente passou há pouco tempo atrás por uma Black Friday. O que é a Black Friday? É o consumo pelo consumo. Todo mundo fica esperando aquele dia exato para poder fazer aquelas compras, né? Só que a Black Friday ela vem muito próximo do Natal, vem muito próximo das férias, vem muito próximo do Carnaval, e aí a gente vai e faz, compra tudo que tem que comprar. E às vezes vai lá, compra um aparelho telefônico por R$5.000, que poderia ter sido umas férias com a sua família, talvez 10 dias numa casa de praia, 10 dias de viagem com a sua família, que teria trazido muito mais satisfação do que aquele aparelho que pode ser perdido a qualquer momento, às vezes num assalto e não tem nem seguro. Né? Então, a decolonialidade vem exatamente dessa questão de tirar o consumo pelo consumo. E não estou dizendo assim, a gente vive num mundo capitalista, óbvio, a gente precisa consumir, com certeza, mas eu preciso entender que eu não preciso ter todo o meu salário gasto com consumo. Eu preciso tirar uma parte dele para uma reserva, preciso tirar uma parte dele até mesmo para o meu crescimento pessoal, para fazer cursos. Eu não gosto nem de dizer reservas de emergência. Eu gosto de dizer que é reserva de oportunidade, porque às vezes a oportunidade ela te traz um outro crescimento que também vai ser financeiro. Poxa, Patrícia, você ainda trouxe um assunto que acho que é importante a gente falar, até diante da Jéssica ter trazido, né, a pergunta para as meninas também, que é uma coisa chamada crença limitante, que nos foi passado e que muitas das vezes é passado de geração para geração, e aí o que as meninas provavelmente vão falar é essa quebra desse ciclo, né, que aí a gente inclusive tem o Marcelo Jesus, que também escreve para a nossa revista, ele fala um pouco sobre essas crenças limitantes que provavelmente foi passada por gerações, que seu pai, que a sua mãe falou que não, você não pode ser assim porque você precisa fazer isso, você precisa trabalhar porque você tem que colocar comida dentro
dentro de casa, mas aí você precisa literalmente entender quanto tempo eu tenho para poder fazer isso. Aí, olha, você vai ter que ser empregada doméstica porque foi assim que eu te criei. E aí na nossa conversa a gente falou um pouquinho sobre isso, que é o que você trouxe, né? Muitas das vezes os pais e as mães já criaram a gente com essa crença limitante. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer assim. E a gente vai permanecendo nisso até que a gente quebre esses ciclos, né? E é importante, como a Jéssica trouxe, o que vocês, meninas, acham disso, né? Da vivência de vocês, quanto ao que a Patrícia trouxe? Assim, para mim, eu acho que essa educação, né, Decolonial. É uma palavra também difícil, né? É um conceito que o próprio preto criou para poder se emancipar, para ressignificar, né? Eu acho que é aprender a lidar, né, com o dinheiro a partir da própria história, da própria realidade, da própria cultura. E aqui, durante a conversa, eu comecei a lembrar, e eu acho que eu assim, meio que intuitivamente, eu acho que uma questão também de personalidade, eu tentava me organizar, né, financeiramente, apesar de uma realidade muito difícil e realmente limitante, né, financeiramente. Nascida ali na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, faltavam muitas coisas, mas eu tinha uma intuição de organização e pensando no dinheiro como investimento, mesmo que eu tivesse alguma coisa muito pouca, mas pensando no como eu ia utilizar aquilo. Então, aqui conversando, eu me lembrei de quando eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar como babá, né, babysitter, e ali foi quando eu ganhei o primeiro salário, assim, meu. E a primeira coisa que eu pensei, vou abrir uma conta para eu guardar esse dinheiro, porque eu preciso organizar de como eu vou utilizar. Mas aí a gente acaba passando por todas essas questões, dos atravessamentos, porque eu consegui, pensava de uma forma organizada, mas a realidade não ajudava a isso dar continuidade, né? Então, essa educação é importante para que a gente realmente entenda e também as oportunidades também favoreçam isso. Então, depois, mesmo tentando me organizar, o dinheiro só saía depois no Natal, também pela adolescente, estudava, enfim, tinha várias questões, mas também na vida, crescendo, pensando nesse sentido, né? Não do consumismo. Eu nunca fui uma pessoa consumista, sempre pensei de como utilizar os meus recursos, e pensando como investimento, e também acabei lembrando que uma vez, foi muito marcante para mim, porque eu pensava, o que eu quero ser, como eu vou utilizar os meus recursos, e eu queria ler os jornais, né, para poder me informar. Enfim, então eu pedi à minha mãe, falei, mãe, a senhora pode comprar o jornal para mim, dia de domingo, né, para eu ler ali o classificado, não é? Como hoje, né, que você usa a internet. Então minha mãe falou assim para mim, você tá doida? Eu vou gastar dinheiro com papel? Então ela não tinha essas informações, ela tinha uma outra realidade, não conseguia entender. E também era difícil realmente pegar o seu pouco e ter que investir numa coisa que era importante. E que talvez ela não entendia o quanto era importante para você. E por ser limitada, naturalmente, claro, vou gastar dinheiro com o papel, precisando de uma outra coisa. Prioridade né? Então, é uma questão muito importante para ser discutida, conversada com os jovens, com as crianças. Quer ver uma crença que é muito pregada até hoje nas escolas, né? A gente já vem com uma lei aí que vai colocando educação financeira, mas ainda não é uma regra, né? Quando você está lá, nós aqui que somos professores, a gente lembra disso também, porque a gente estudou. Lá no 6º ano, 7º ano, que na minha época era série, né? Isso. Aula de matemática. Maria vai comprar uma televisão que custa R$1.000, parcelado em 12 vezes, com a taxa de juros de 5%. Quanto que é a parcela? A questão era exatamente essa. E aí você tinha que calcular quanto que ela ia pagar de parcela. Então, a gente já vem de um ensino que te faz comprar parcelado quando você é criança. E quando você vai para o mercado de trabalho, quando você passa a ter renda, você pensa o quê? Essa parcela cabe no meu salário? Então, a gente já vem disso daí. Um outro exemplo é o quê? Se eu perguntar, talvez aqui hoje, quem tem R$400 sobrando, hoje é começo do mês, quem tem R$400 sobrando na sua conta, talvez, pode ser que todo mundo aqui levante a mão, como pode ser que ninguém levante a mão. Mas se eu perguntar, tem R$1 sobrando na sua conta hoje, provavelmente todo mundo vai ter. E as pessoas não entendem que a partir de R$1 você pode, no final do mês, ter R$400 na sua conta. Isso é possível. Mas isso não é falado. E aí você acaba desperdiçando todo dia R$1, R$2, R$3, R$5,
né? E não fazendo essa reserva, porque é intencional isso. Se você não tem reserva, você vai para onde? Para o crédito. Se você não tem reserva, você vai para onde? Para o cartão de crédito, para o limite da conta. Então, você vai fazendo o mercado girar, pagar juros, se endividar. E essa regra, essa coisa faz com que a gente sempre fique o quê? Empobrecido e não crie reserva. Se ao invés de, por exemplo, você pegar a gente sabe que a gente tem aqui no Rio de Janeiro questões de transporte público, mas às vezes você pega o Uber porque você acordou atrasado. Então, é comportamental. Você precisa o quê? Dormir mais cedo, acordar mais cedo, se programar para talvez usar o transporte público naquele momento. E se o Uber faz parte da sua rotina, porque às vezes você precisa dele, porque no local é difícil acesso, por exemplo, você precisa colocar esse valor dentro do seu orçamento mensal. Porque todo mundo anota o quê? Luz, água, telefone, internet, mas não anota o transporte, não anota o lanche. E eu não estou falando assim, tem que cortar o lanche. Não é cortar. Gente, existe 3 tipos de restaurantes. Mulheres pobres, mulheres ricas e mulheres milionárias. Mulheres pobres é aquele que você vai almoçar no dia a dia. Você vai pagar uns 30, 40 reais. Mulheres ricas, se você for num restaurante à la carte por aqui, você vai pagar uns 80 reais no almoço. E mulheres milionárias, o almoço passa de 120 reais. Todo mundo já deve ter passado por isso. Mesmo que a gente seja assalariado, mesmo que a gente tenha benefício da empresa de ter esse ajuda de custo, se você for no Mulheres Ricas o mês inteiro, seu salário não vai dar. A sua ajuda da sua empresa não vai dar. Mas você quer manter, às vezes, o quê? O status. Né? Você quer falar assim, não, eu fui almoçar, eu tirei a foto no restaurante, eu coloquei, e aí isso vai te fazendo continuar no mesmo lugar. Seu salário aumenta, mas você não tem reserva. Seu salário aumenta, mas você não tem prosperidade financeira. Seu salário aumenta, mas você não ocupa espaços que você talvez pudesse ocupar fazendo viagens, indo para lugares melhores, porque você continua fazendo consumo pelo consumo. Patrícia, mas uma coisa também que você traz é que não é necessário que a pessoa deixe de ir nesses lugares, mas que se reorganize financeiramente, né? Porque eu acho também que tem uma coisa que a gente já meio começou a conversar, que a gente também precisa se sentir pertencente a alguns lugares, porque na verdade a sociedade o tempo inteiro falou que o nosso lugar é subserviência, né? E não, a gente hoje, graças a Deus, esses espaços, mas ocupar conscientemente. Perfeito. Né? Ocupar sabendo que eu estou ali consumindo naquele restaurante, mas eu estou consumindo com o meu salário sem me endividar para que isso possa acontecer, que eu estou viajando, que eu estou pagando meu cartão de crédito e que eu estou vivendo bem, porque a gente quer viver bem. Né? Eu acho que também tem uma questão também da nossa cultura do povo preto, é tudo ou nada. Eu mereço ser feliz. Sim, mas não então, como eu mereço ser feliz, eu tô afim, eu vou gastar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou realmente parcelar em 10 vezes, porque se eu não parcelar em 10 vezes, como é que eu vou viver? Vai demorar muito para comprar. Eu acho que a gente não sabe nem por onde começar a fazer isso historicamente, né? Sim, exatamente. Uma das coisas que eu percebo nas minhas mentorias muitas parcelas no cartão. Por quê? A gente eu vou parcelar em 10 porque vai dar para eu pagar. Só que daqui a 2, 3 meses eu preciso consumir outra coisa. E aí eu não posso parcelar em 3 porque senão não vai caber no meu orçamento. Então eu parcelo em 10 de novo. E vou parcelando e vou vivendo uma vida de parcelados. E vai ter um mês que as parcelas se encontram. Exatamente. Elas se rebelam contra você e seu cartão explode. E aí que vem a situação de não conseguir mais pagar, de restrição no nome. Isso até, trazendo aqui para a sardinha da nossa revista, inclusive Patrícia escreveu, se não me engano, na penúltima, falando sobre parcelar ou não parcelar. Sim. O quanto é importante você entender até a que ponto você pode ir. Então, por favor, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre, enfim, parcela ou não parcela, vai lá ler nossa matéria. Patrícia trouxe um assunto específico falando sobre isso, sobre cartão de crédito. Então, por favor, e Patrícia, mais uma vez, obrigado, porque eu acho que abre os nossos horizontes em relação a isso, né? Porque a gente não está acostumado. A maioria das vezes a gente vai pensar, poxa, mas será que dá? E o que você falou de quando a gente é criança, né? Quantas vezes eu consigo parcelar? Mas a gente esquece do dia de amanhã. Você vai precisar disso. E essa questão da infância, a Patrícia está falando, me veio algumas memórias, né? A minha mãe era empregada doméstica também. E às vezes eu queria uma Barbie, uma Polly, ela não posso comprar, a mamãe não tem dinheiro. E eu falava, mas tem o cartão. Sim. Aí ela, mas o cartão eu vou comprar e vou ter que pagar o cartão com dinheiro que eu não tenho. Então não vou comprar. Aí eu, tá.
tá. E naquela casinha que dá dinheiro, o caixa eletrônico, olha, ela não dá dinheiro. Ela não dá dinheiro. E aí hoje, e aí pegando o gancho do Jean também, de talvez a gente reproduzir, né? Fui empregada doméstica, então você também vai ser criada. Pelo contrário, a minha mãe falava que ela investia tudo em mim, para que eu tivesse uma realidade diferente. Sim. O pavor dela era que eu fosse empregada doméstica, ela não queria aquela realidade para mim. Sim. Então, estudei e tudo mais. Hoje, como empresária, a minha percepção mudou, mas não mudou tanto. Realmente, não tenho esse ofício, mas eu me vejo muito no lugar da minha mãe, na questão de trabalhar, não de servindo, mas de trabalhar muito. E de repente deixar de aproveitar alguns momentos, né? Se sentir culpada por parar, Não descansar. mas não poder parar, porque eu tô com o quê? Tô com três empregos diferentes. Então você fica naquele looping e trabalha, vira à noite. Meu marido fica muito me pé, pô, você trabalha tanto. E cadê? E aí eu venho com essa fala, realmente, a Pretrufa está há uns 10 anos. E o financeiro acompanha? Não, justamente por causa disso. Às vezes eu dou um passo para frente, não, agora vai. Dou 3 para trás porque tem que ajudar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, e acaba que essa reserva vai se misturando, as finanças vão se misturando. É exatamente isso, por isso é a importância dessa educação, realmente. Muito bom a gente estar discutindo sobre isso, né? E aí, Nilce, a gente sabe que você trabalha com arte, terapia, educação, projetos sociais que empoderam vidas e mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o projeto Empoderada Tá na Moda e como você acredita que a arte, né, especialmente para pessoas e mulheres pretas, impacta a autoestima, a autonomia e principalmente a prosperidade. Então, o projeto Empoderada Tá na Moda nasceu justamente para a gente auxiliar, né, essas mulheres a se verem, a perceberem seus potenciais e se desenvolverem, crescerem pessoalmente, profissionalmente. Eu tive uma experiência com a moda, ainda lá aos 20 e poucos anos, desfilei, fui modelo, e tive experiências de me ver naquela oportunidade, né? E pensando na minha própria identidade, no meu próprio querer, e muitas vezes não coincidia, né? Porque eu tinha que vestir aquilo que precisava vestir, e também isso me ajudou muito a pensar sobre. E, lógico, anos passando, todas essas experiências de formação também, aí veio a arte-terapia, e comecei a entender que as linguagens da arte, né, seja ela dança, a música, o teatro, a pintura, auxilia nesse autoconhecimento. Então, pensando e desejando um processo que auxiliasse as mulheres a se olharem de forma que fosse leve, que fosse bonita, né, que elas pudessem realmente acreditar e experimentar isso na própria vivência. E eu criei o projeto Empoderada Tá na Moda, e esse projeto começou em 2022, já com um apoio da Refarm, através do incentivo de um edital público. E nessa primeira edição eu trabalhei com as mulheres de uma comunidade e foi muito potente, foi muito bom ouvi-las, o quanto elas estavam resgatando tanta memória e tantas histórias e tanta coisa de si mesma, né? Sim. Que elas não tiveram que deixar de lado e não poderem mais se perceber nem se observar. Então o projeto tem auxiliado nesse sentido. E a gente agora está fazendo uma nova versão nós criamos a caravana Empoderada Tá na Moda, e agora a intenção é levar esse processo para outros lugares. Que legal. E começamos Sim, ontem, foi um processo muito bonito, e nós já começamos com uma oportunidade muito legal, que foi com as crianças. Então a gente estava falando de educação financeira, que a gente acredita, né, o quanto é importante já começar ali da base. Então o Empoderada Tá na Moda, tendo a oportunidade de alcançar também as crianças e oportunizar esse momento de entender o quanto elas são únicas, né, e têm valor. Então, nesses processos é muito, muito interessante o quanto elas se veem, sabe, no exercício do criar.
Então, o projeto Empoderada Tá na Moda, a gente tem um percurso que a gente inicia com uma vivência sempre de arte-terapia, pensando nesse exercício mesmo do olhar para si. E depois a gente parte para a criação, né? Porque a arte tem essa função, né? Quando ela auxilia a pessoa a se expressar, ela estimula essa expressão, e quando a gente tem a oportunidade de se expressar, a gente se conhece mais, a gente se percebe mais, e a gente avança. Então, o projeto é um movimento, né? Muito acolhedor, muito inspirador. Sim. Eu ouço muitas coisas positivas das mulheres. E teve uma que falou assim: nossa, e quando eu vim para o projeto, eu resgatei uma memória lá da infância que eu queria tanto poder desfilar e não podia nem sonhar com isso. Então, no projeto, agora já adulta, mãe, né, com uma realidade dinâmica, tantas coisas, dificuldade, enfim. E poder realizar dessa forma, né, da forma que cada uma é. Então, é um grupo que se ajuda, é um grupo de mulheres que agora a gente está começando essa multiplicação, né, levando através da caravana. Que ótimo. E está muito bonito. Eu tenho muito orgulho e felicidade de realizar. É muito legal quando a gente consegue perceber uma coisa que a Patrícia trouxe também, que é a gente nunca está sozinho, né? A gente tem um quilombo junto com a gente, né? Então, acho que é muito sobre isso, você conseguir levar isso para as crianças, para outras mulheres, fazerem elas se perceberem. Eu acho que é um prazer, né, que a gente tem, que não tem nada que pague né, em relação a isso. Realizando outros sonhos. Exato. E aí é o resgate da autoestima e a identificação também. Isso. Né? Isso. Sai desse padrão, né, para ver outras mulheres iguais a nós Poxa, ali. que legal. Sim, inclusive você já terminou de responder uma pergunta que eu ia fazer, sobre essa relação entre a expressão artística e como as pessoas aprendem a se ver melhor no dia a dia. Você já respondeu. Então, eu vou aproveitar e perguntar para as meninas como a arte, né, entrou na vida de vocês, ou ainda está, e pensando em qualidade de vida para manter a saúde mental. E como conecta a questão também da vida financeira e da saúde mental. Gente, uma outra pausa gostosa, porque precisamos falar agora de um parceiro que chegou adoçando o nosso estúdio, que é o Dishoco. E bom, a gente sabe que literalmente nessa corrida que a gente tem, como é bom pegar um docinho, né, para desacelerar. E a Dishoco tem essa pegada de afeto, cultura, ela tem essa questão da experiência e da lembrança. Gente, eles têm pavês, têm tortas, brigadeiros que são produzidos de forma artesanal e manual. E além disso, contam histórias que transformam o simples em especial. A Dishoco mostra que empreender também é gerar lembranças e impacto. Cada detalhe é feito com muito carinho, desde a textura até o equilíbrio perfeito do recheio. Bom, e se você ainda não está seguindo as redes sociais, corre lá, @Dishoco2020 _. Não esqueça de seguir nas redes sociais. E claro, se sua marca quer aparecer aqui no nosso Papo de Impacto, chame a gente nas nossas redes sociais. Depois de um delicioso chocolate da Dishoco, é hora da gente voltar. Então, vambora, voltando. Arte, vida financeira, saúde mental. Gente, eu vou até complementar o que a Jéssica está falando, porque eu vi no seu Instagram a postagem que eu achei muito legal quando a gente estava criando, conversando, que era assim: não falam, mas saúde mental e educação financeira andam juntos. Achei muito legal. Falei, cara, não tinha parado para pensar nisso, né? Porque a gente está tanto na nossa correria que a gente não para. E realmente são poucas as pessoas que falam sobre saúde mental e educação financeira. E é muito legal quando a gente pensa em como a arte, ou seja, que pode ser a dança, a música, o seu momento de reflexão, o que a arte pode fazer para entrar em conjunto, né? Com a educação e principalmente. Também tem a questão também dos artistas. Tem muita dificuldade em se manter financeiramente, né? Então, eu queria que vocês trouxessem isso também como um comentário. Eu, por exemplo, eu não acordo sem uma música. Meu dia já começa assim. Sim. E aí a música é muito interessante porque tem música pra tudo, né? Tem aquela música que você já tá triste, aí você vai chorar mais ainda com a música. Você tá feliz, você vai animar ainda mais. E engraçado vocês falarem da arte e tudo mais, porque eu faço a produção da Pretrufas sempre com música. Olha que E isso me anima e tudo mais. Então, tudo que tiver relacionado a Pretrufas tem música, diferentes estilos. Agora, pegando essa questão do financeiro e da saúde mental,
Agora Porque, de fato, né, a questão financeira, acho que não vou dizer um tabu, mas é um ponto de preocupação de muita gente. Acaba que a gente não consegue parar de pensar, né, de ficar fazendo conta, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir comprar um equipamento novo? Vai se eu investir aqui, vai faltar ali, enfim. Então, isso realmente consome muita gente. Mas eu acho que, para mim, a questão da arte, principalmente na música, me faz respirar, me faz relaxar, me faz pensar. Às vezes, até no trabalho, tô com muita coisa. Tem gente que não gosta, né, de trabalhar com música. Mas acho que quando eu coloco, dependendo do grau, eu boto até um rock, aí já fica, parece que o negócio flui. Então, a arte, acho que ela abre realmente espaço para a gente pensar melhor, viver melhor, respirar melhor. Então, por isso tem tantos estilos. que legal. E aí, agora a gente fica até preocupado, né? Porque Por exemplo, eu, enquanto professora de matemática, eu sempre gostei de trabalhar muito samba enredo para dar aula. Acho muito legal, assim. Eu acho que com matemática. Talvez a gente tivesse outro lado da matemática. Porque o samba enredo é muito rico, né? Ele traz muitas coisas ali envolvidas. E aí, quando a gente pensa nessa questão da arte, eu vou voltar um pouquinho. Eu vi num festival que eu assisti aqui no Rio de Janeiro, a Érica Januza falando que ela já era uma potência, já era uma pessoa bastante famosa, mas que ela estava quase desistindo da carreira dela porque ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ela falou, eu ia voltar para minha cidade, eu não me lembro de qual estado que ela, acho que é Minas, né? Não sei. E ela falou, eu já estou desistindo porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Porque exatamente essa coisa do eu sou um artista, eu estou na arte, mas será que eu estou cobrando o preço correto? Será que eu estou precificando da forma? Será que eu estou recebendo a mesma coisa que o outro ator, a outra atriz que é branco? Né? Isso é uma coisa que afeta muita gente, porque a gente tem essa questão da precificação enquanto preto. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não é potente. Né? Até você entender que sim, que você pode, que você está dentro daquilo. Então, esse pensamento da arte passa um pouco por isso. Né? Eu acredito que a Mills também passa por isso na hora, às vezes, de dar o seu cachê, na hora de cobrar, para falar e falar assim, não, eu acho que eu não vou cobrar esse valor porque não vão me pagar. Vão te pagar sim, se não pagar, então você não vai fazer aquele trabalho. Sim. É melhor do que dar um preço só para trocar um dinheiro e não receber nada por aquilo, né? Não valeu a pena. Então, assim, a arte, ela vem para as finanças. Quantas pessoas pretas frequentam um teatro? Perfeito. Né? Quantas pessoas pretas vão ao cinema? Que é, teoricamente, um programa barato. Né? Quantas vão passear num ponto turístico aqui do Rio de Janeiro? Muito poucos, a não ser que seja. E às vezes é um passeio que teoricamente é de graça, mas que ele tem a passagem, tem o lanche. Você vai, como a gente falou, a gente não anda sozinha, a gente carrega um quilombo. Sim. Então tem que pensar nas outras pessoas que estão com a gente. Né? E aí, quando a gente usa a arte dessa forma, a gente também precisa pensar nas finanças, porque eu vou organizar. Será que eu vou fazer aquela compra parcelada ou eu vou fazer o passeio no feriado com a minha família? Vem desse ponto. Né? E a saúde mental, teve uma coisa que a Rafa falou, que a mãe dela falou, não vou comprar. Mas isso normalmente não é a regra das mães. As mães compram, porque elas se sentem culpadas de trabalhar. Então, ela compensa o filho dando consumo que muitas vezes ela não pode pagar. E aí se endivida. Né? Então, assim, a saúde mental está afetada com isso. Quando eu entendo que meu filho sabe que eu estou trabalhando para trazer o melhor para ele, eu não me sinto culpada por eu não estar com ele ali o dia inteiro, eu não vou ter uma saúde mental tão afetada para na hora de passar o cartão e parcelar aquele brinquedo, aquele aparelho telefônico, talvez, aquele videogame, que eu não posso dar, mas que eu me sinto culpada porque eu trabalho muito, então eu vou dar porque meu filho não fica comigo, e aí eu saio desse exatamente, saio desse círculo. Então, assim, saúde mental precisa andar junto, né? A saúde física precisa andar junto, a arte precisa andar junto, né? Porque quando a gente está equilibrado, as nossas finanças estão equilibradas. Eu já comprei um carro porque eu briguei com meu marido. Ai, meu Deus. São coisas que acontecem, né? E depois que a gente vai entender. E aí eu falei, não quero mais saber, agora eu vou ter o meu carro. Eu fui lá e comprei.
Entendeu? Então, assim, foi um impulso, foi uma questão de saúde mental também, porque eu estava chateada e fui lá e comprei, entendeu? Né? Mas como a mãe da gente diz que a gente não é todo mundo, então a gente precisa aprender a lidar com isso daí. Gente, essa frase a gente ouve você não é todo mundo, enfim. Então, eu acho que é isso que a gente está falando, principalmente em relação à educação, à arte. Eu acho que as pessoas precisam entender o quanto tudo se complementa, né? Arte, educação, e a gente pode falar de educação de base, né? Porque se a gente tivesse uma educação de base, que a gente falou assim, nossa, adoraria ter tido você como professora de matemática, porque você trouxe um outro viés, uma outra forma de mostrar a matemática de um formato diferente. Poxa, talvez a gente tivesse uma outra percepção. E talvez, até que uma das coisas que eu estava observando é que a questão financeira está muito ligada ao que a gente aprende lá na nossa infância. Né? Por que poucas pessoas não gostam de matemática? Porque é difícil, parece ser difícil, porque tem que fazer muitos números, porque para chegar no resultado X, você tem que fazer todo um círculo de coisas. Né? E a conta sempre dava errado, né? Exato, que você tinha que fazer novo. Então, eu acho que a gente, por isso que eu falo que para mim, tudo na sociedade se baseia na educação. E educação de base, que é o que a gente não tem, né, nos dias de hoje, que infelizmente é um gargalo para a sociedade, mas eu acho que se a gente tivesse uma educação melhor, que a gente já falasse sobre educação financeira a criança, sabe? Eu acho que a gente seria diferente. E outra coisa também, quando você fala da educação decolonial, é isso, que a gente tivesse dentro das escolas uma educação decolonial para as crianças, porque aí a gente ia se ver. A gente ia falar, opa, não, mas professora, se em vez de parcelar ela pagasse à vista, ela não pode pagar à vista? Não teria um desconto. Exatamente. Era só mudar. Se ao invés de falar, vai comprar, ela se vai guardar o dinheiro para comprar a televisão. Perfeito. Qual é o investimento que ela vai fazer? Se eu colocasse na poupança, colocasse no fundo. Mas isso não é trazido para a escola, trazido ao contrário do comprar. Exatamente. Mas isso, gente, é uma estratégia capitalista. A gente vive num mundo capitalista onde quem manda é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro são as grandes corporações que precisam que você consuma. Né? Então, é interessante, né? Exatamente. A ideia é, eu vou colocar na cabeça que ela tem que consumir. Então, ela vai trabalhar, vai ganhar um salário mínimo, vai comprar, vai pagar o cartão, não vai conseguir pagar, vai pagar juros, a taxa de juros é alta, eu estou ganhando ali também, entendeu? É uma estratégia, não só capitalista, mas é uma estratégia política também de deixar a sociedade pobre, empobrecida. Por isso que a gente tem pouquíssimas pessoas bilionárias, né? No Brasil, menos ainda, porque é difícil você fazer o acúmulo de capital, entendeu? A educação é a mesma coisa também, né? Não é interessante, se a gente olhar o todo, não é interessante ter uma população crítica. Crítica, sim. Né? Então, a gente pega nesse lado também da educação, não só da financeira, mas como um todo. E eu acho que até quanto ao que a gente está falando sobre o empreendedorismo, né, sobre o afroempreendedorismo, Rafa, só para a gente entender e trazendo a partir de dados, hoje, por exemplo, o Sebrae diz que 35%, né, o afroempreendedorismo cresce 35% mais rápido do que a média nacional. E aí tem setores que eu achei super interessante aqui, e setores que estão no nosso dia a dia, que vem crescendo, por exemplo, setores de beleza e autocuidado com a identidade, moda afrocontemporânea, gastronomia afro-brasileira, economia criativa, a parte, né, da economia tech também, e essa matéria, inclusive, do Sebrae que fala sobre isso, diz que é isso que cria a economia digital. E a gente sabe, por exemplo, que a Pretrufas, ela nasceu de um sonho, de uma vontade, de um desejo, né? E hoje ela é uma marca em ascensão. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como foi transformar afeto em negócio. Que é tão difícil, né? Porque o afeto é algo que não é palpável, né? É emocional. Exatamente. Como é que você vai transformar isso em um negócio, virar empresária, depois virar empreendedora, e esse processo do dia a dia? Conta pra gente um pouquinho como foi feito isso. Vou te falar que acho que eu não sei. Porque, de fato, é muito difícil você desmembrar, né? Você tirar o que você... a emoção do seu negócio. Mas isso é importante também para o seu negócio, é uma forma de você olhar com afeto para o seu negócio. Hoje eu ainda não estou no ponto de dizer, de conseguir precificar, de não me sentir desconfortável. Eu acho que eu tiro muito, por exemplo, pensando no negócio, eu tiro muito do meu lucro para fazer. Então, eu acho que essa
essa quebra de pensamento, essa quebra de cultura é muito difícil. Principalmente porque, acho que a Patrícia falou isso no começo, que a gente está acostumado a usar o nosso negócio para suprir alguma coisa. Todo mundo aqui, acredito que eu posso até falar todo mundo, tem uma mãe, uma tia, não vou vender um bolo para completar uma renda. Vou vender tal produto para completar. Né? Então, isso é uma ajuda. E começa por aí. Eu comecei por aí. Então, você mudar esse patamar e dizer, não, hoje eu não preciso mais dessa ajuda, hoje sim é um negócio. Essa mudança de patamar é muito difícil, mas é muito importante, porque daí que vem a sua liberdade, daí que vem a sua construção, daí que você alcança o mundo. Então, honestamente, não sei separar, mas estou aprendendo a separar. Nesse processo, né? Exatamente. Muito legal, Rafa, a gente entender um pouquinho desse seu processo, porque se a gente parar para pensar, chocolate traz isso, né? Traz esse afeto, traz esse carinho. Eu acho que é importante que a gente entenda que é um negócio. Não é só o seu sonho, né? E uma das coisas que a gente já trouxe aqui também, que eu acho que é importante a gente falar agora nesse processo de entendimento mesmo dessa questão da educação decolonial, é que a Rafa trouxe, né? Muitas das vezes nós, pretos, trabalhamos em 2 ou 3 empregos até para sustentar o sonho, Sim. né? Que eu quero ter meu negócio, mas como é que eu vou ter o meu negócio? Qual o momento da sua rotina que você vai fazer esse negócio? Exatamente. E eu fico realmente pensando nisso. Assim, caramba, a gente às vezes trabalha no outro para ter a grana, para poder tirar dali para fazer, né, o seu negócio, e você precisa ter tempo também para o seu negócio, né? Tirar. Como é que faz isso? Como é que não tem isso? Que organização, por onde começa, Patrícia, pelo amor de Deus? A gente já vai até se criar um projeto. Então, é difícil isso, sabe? Queria que você desse alguma dica, alguma coisa que faça a gente entender esse processo, mas de forma leve, porque a gente sabe o quanto é difícil trabalhar em mais de um emprego para manter o seu sonho e para que isso vire, de repente, um negócio palpável e que traga prosperidade. Sim. Que é o que Eu a gente acho imagina. que a gente precisa de método, né? Eu também tenho 2 empregos, né? Porque eu tenho o banco e tenho a Mulheres Pretas Finanças, né? E eu entendi que eu não precisava fazer tudo sozinha, que eu posso estruturar. Hoje, obviamente, eu comecei sozinha, porque a gente, né, tem que ter um ponto de partida, mas eu entendi que eu não precisava entender de designer, que eu não precisava entender de tráfego, que eu não precisava entender de repente, uma escrita mais rebuscada, porque existem pessoas que fazem isso. Hoje, por exemplo, Mulheres Pretas Finanças, sou eu e mais 4 mulheres. Por quê? Tem uma que faz a agenda, tem a outra que faz lá a página do Instagram, a outra que faz o design, e aí assim a gente vai fazendo, né? E quando a gente entende isso, a gente estrutura para que o meu trabalho possa trazer remuneração para que eu possa ter outras pessoas trabalhando comigo. E aí a gente consegue, como a Rafa falou, né? Às vezes eu coloco um preço menor. Não, talvez, Rafa, você pode levar o seu produto para um cliente que pague melhor, né? Vamos supor que o cliente hoje está pagando, não sei quanto que cobra, mas está pagando X na sua produção. A gente pode levar para uma outra empresa que pague 2X. E aí você vai ter uma remuneração melhor, né? Você vai trazer mais lucro para você e dividir. Porque, por exemplo, a gente, enquanto empresária, se trabalha sozinha, que hora você vai tirar férias? Que hora você vai descansar? E se você precisar tiver um problema de saúde, precisa fazer uma cirurgia, esse negócio vai parar? Não, a máquina precisa continuar rodando. Então, a gente precisa pensar nisso daí. Né? Então, às vezes, é mudar o cliente, mudar a precificação. Não necessariamente precificação, às vezes é a oferta para quem eu estou oferecendo. Tem uma questão, por exemplo, que eu ouvi lá no começo do Mulheres Pretas Finanças, que falaram assim, mas na comunidade não tem só mulher preta, tem outras mulheres que também precisam de finanças. E aí eu expliquei que o meu trabalho ele não era somente para mulheres pretas da comunidade. Porque na cabeça das pessoas, as mulheres pretas são todas pobres. E isso é uma mentira. Né? A gente tem essa pesquisa que eu fiz, por exemplo, eu peguei pessoas que colocaram lá renda de 20 mil, de 18 mil, de 15 mil, de 50 mil.
e que têm o mesmo comportamento financeiro, mas as pessoas acham que todas as mulheres pretas são pobres. Então, se você é pobre, você não pode ter um funcionário, você não pode ter um colaborador, você não pode crescer, você não pode levar o seu produto, por exemplo, para o exterior. Vamos supor que a Pretufas vai exportar, né? E aí o preço de uma trufa em real e dólar é completamente diferente. Você vai melhorar o seu lucro, com certeza, se você trabalhar com cliente do exterior. Então, eu acho que é um método, é entender que não precisa fazer tudo sozinha, para que a coisa comece a pegar estrutura, comece a crescer e evoluir. Legal. Bom que a gente tem essas dicas para a gente começar a colocar na prática, né? Porque para a gente... Cadê meu bloquinho? Exatamente. E só para completar, eu acho que uma coisa também que é interessante, eu percebo muito isso para quem é empreendedor, empresário. Eu pergunto, deixa eu ver sua rede social. Tá parada, sei lá, tem um mês que não fez uma publicação, que não tem uma interação. E aí eu falo, gente, hoje, se você for à rua, você não acha mais gente entregando papelzinho para você, quase. Né? Em alguns centros, sim, mas não é muito comum. Mas se você pegar o seu aparelho e falar dentista, aparece 200 anúncios para você. Então, você tem que usar isso a seu favor, você tem que trazer essa máquina para você, né? Não necessariamente ficar ali o tempo todo, mas existem métodos e existem técnicas para você, ali, a partir daquela rede social, trazer também lucro. E aí a gente precisa aprender isso. E assim, como a Rafa tem 3, eu tenho 2, não é a minha área, eu não vou ter tempo para aprender, então eu vou procurar um profissional que possa fazer isso para mim. Entendeu? Verdade, verdade. Agora, para acompanhar esse bate-papo maravilhoso, a gente tem um suco detox Health Flavor. E olha, a gente está aqui no estúdio, mas a gente está também, olha, se hidratando. Exatamente, Jean. E quando essa escolha vem com sabor e qualidade de vida, ela vira um ato de amor próprio. A Health Flavor é o suco detox que chegou para ficar, para mudar a rotina sem abrir mão do prazer. Com certeza, feito com produtos naturais, a Health Flavor trabalha com responsabilidade. E se você ainda não segue, corre lá nas redes sociais, @suco Health Flavor. E claro, quem quiser que sua marca participe do nosso programa, nos chame nas redes sociais. Depois de se hidratar com essa delícia de suco, voltamos ao nosso bate-papo. Gente, é uma pena, mas a gente já está indo para a parte final. Foi um papo muito enriquecedor. E a gente vai para agora esse bloco de perguntas bem rapidinhas, objetivas. Patrícia, quais são os 3 primeiros passos que você acha que uma mulher negra como eu pode começar a se organizar financeiramente de uma maneira bem realista? Traz pra prática mesmo, né? Pelo amor de Deus. As meninas já estão aqui quase pegando borracha para só anotar. Primeiro é entender que, mesmo que hoje você seja uma pessoa endividada, você precisa ter reserva. Porque a reserva vai te tirar de outros endividamentos. Então, precisa começar a pensar numa reserva para ontem. Vamos começar. Se é o salário, 1%, 5%, 10% do seu salário, se venda no 1 a 1, 5% do que você vender da Pretufas, por exemplo, você pode começar a fazer reserva. A reserva é importante para que você não crie outros endividamentos. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Vou começar a fazer reserva. Aí fala assim, não, eu vou esperar que eu vou receber aquele dinheiro. Não, é hoje. Hoje, não sei se eu posso falar isso, mas pensando em data, hoje é o dia 1º do mês. Se você guardar R$1 hoje, R$2 amanhã, R$3 no dia seguinte, no dia 30 você vai ter R$465 guardado. Então, o primeiro entendimento é método, né? Entender que eu preciso de reserva. O segundo é entender que essa reserva precisa vir de todos os valores que entrar para mim. Não precisa esperar o momento certo, a hora exata para acontecer, né? Outra coisa é se organizar. Se você pegar um papel hoje, botar na sua bolsa, papelzinho com caneta e dobrar, água, transporte público, lanche, você vai ver que em uma semana você gasta 30% da sua remuneração com coisas que não estão mapeadas, que é o que a gente chama de gastos invisíveis. Porque as contas de consumo que você tem, o aluguel, a luz, a água, o telefone, internet, celular, tá tudo lá anotadinho porque a conta chega. Mas esses buracos que vão aparecendo,
Você não mapeia. E aí depois quando você fala assim, poxa, mas minhas despesas são 50% do meu salário, cadê os outros 50%? 30% foi embora com essas despesas, só sobrou 20%. Aí dos 20% que sobrou não dá para fazer nada. Então precisa mapear. O segundo passo seria mapear, né? E o terceiro, eu acho que é respirar. Entender que a gente não vai fazer tudo de uma única vez, que as coisas precisam ser feitas dentro de um médio, curto e longo prazo. Quando a gente entende isso, se eu quero fazer uma viagem, eu vou me programar. Qual o primeiro passo? É tirar um passaporte? Então, eu vou lá, pagar o boleto, tirar o passaporte. Qual o próximo passo? Pesquisar? Vou pesquisar. E aí a gente respirando, entendendo que a gente não vai abraçar o mundo de uma única vez, a gente consegue não ser levado pelo impulso de, comprei porque estava barato, e às vezes eu nem precisava. Se a gente voltar um pouquinho na pandemia a gente só ficou em casa, a gente usou apenas um chinelo. Se você tinha sapato lá de camurça, você jogou fora porque ele estragou. Seu casaco de couro estragou, porque você não usou. Você não morreu por causa disso, porque você falou, se eu não tiver esse sapato aqui hoje, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Se você olhar na minha rede social, você vai ver que eu repito roupa, porque roupa foi feita para repetir, gente. Né? Você não pode ficar assim, hoje eu vou comprar essa porque eu não tenho roupa, como a gente brincou aqui no começo, né? Eu não tenho roupa para esse momento. Você tem. Basta você se organizar. Então, tirar o consumo pelo consumo, fazer um consumo consciente, respirar, para poder você começar a fazer uma prosperidade, que aí com certeza você vai conseguir. Gente, eu anotei na produção, por favor, se alguém depois me passa, porque eu já tô com vergonha aqui de todas as coisas que ela falou. Gente, não faço isso não. Ver e rever o vídeo. Eu queria só fazer assim, um comentário, porque muita gente às vezes pode concordar. Nossa, ela tem razão, preciso fazer isso, mas muitas das vezes está no vermelho. Aí a pessoa, como acha que está no vermelho, ela não tem condição de começar a fazer essa reserva. Né? Ela vai continuar, porque qualquer coisa vai fazer aumentar esse buraco de endividamento. Então, por isso é que precisa. Toda pessoa endividada precisa começar a fazer reserva o quanto antes. Mesmo se ela tiver no vermelho, ela vai ter que tirar R$1, nem que seja, para poder começar para porque ela é disciplina. Sim. Por que eu faço sempre essa provocação do R$1? Quem tem R$1, quem tem R$400? Porque é disciplina. Quando eu entendo que eu não preciso esperar aquele 13º para fazer uma reserva, eu consigo fazer de qualquer valor que entra. Daí, se a gente está falando aqui de empreendedoras, por exemplo, de diaristas que trabalham, por exemplo, mulheres pretas, ele surgiu também um pouco disso daí. Porque na pandemia eu ajudei 10 meninas que estavam em situação de vulnerabilidade, que eu já ajudava com cesta básica, a voltar para o mercado de trabalho. Foi uma necessidade minha, porque eu trabalhava de home office, e teve um dia que meu marido chegou em casa e falou assim, meu marido parece um terror, gente, mas ele ainda não, tá? Chegou em casa e ele falou assim, eu uso os exemplos do dia a dia. E ele falou assim, você não fez nada hoje, não tem comida, né? E eu ainda estava trabalhando, era quase 7 horas da noite, eu ainda estava trabalhando no sistema do banco. E aí eu entendi que, quer saber, eu não vou abraçar o mundo. Então, eu comecei a procurar uma pessoa que pudesse me ajudar em casa. E aí, a partir daí, eu peguei 10 meninas e comecei a fazer a agenda delas de diarista. Como eu não entendia nada, no começo foi um terror, porque assim, você tem que perguntar se tem cachorro, se tem banheiro, quantas janelas são, que não sei o que, eu não sabia. Mas a gente começou, e em novembro do mesmo ano, a gente encerrou o projeto, porque todas elas voltaram para o mercado de trabalho. Só que elas continuavam, você podia me emprestar o dinheiro, que eu não tenho dinheiro da passagem para ir amanhã? Paty, fulano tá passando mal, preciso comprar um remédio, você me ajuda? E aí eu comecei a entender que eu precisava ensinar para elas como elas poderiam fazer reserva sendo diaristas. Então, veio dessa provocação, né? Hoje algumas já estão fazendo faculdade, outras já mudaram de profissão, não são mais diaristas. Infelizmente, nós perdemos uma porque questões, né, de saúde pública, mas, enfim, o Mulheres Pretas vem um pouco daí, de ensinar como que eu vou fazer com que essas mulheres que vão todo dia trabalhar na casa das pessoas tenham dinheiro para se locomover, tenham dinheiro para comprar o gás, tenham dinheiro para comprar o remédio da criança quando faltar, porque ela recebia diária, já gastava a diária toda, no dia seguinte não tinha mais. Entendeu? Então, se uma pessoa que é diarista consegue fazer, quem é assalariado consegue, quem é empresário consegue.
entendeu? Quem vende seu produto consegue fazer. De repente falta Né? um pouco dessa determinação, né? Sim, Dessa disciplina que Porque assim, as finanças não foram feitas pra gente. Porque as finanças é o quê? Ai, coloca no Tesouro Direto. Vou colocar o quê? Como ela falou, tô no vermelho, vou colocar o quê? Primeiro eu preciso entender de onde eu vou tirar o dinheiro, como eu vou começar a guardar esse dinheiro, para depois eu pensar onde eu vou investir. Mas o mercado ele vem dizendo para você, Tesouro Direto, CDB, 130% do CDI. O que é isso? Nem sabe se os primeiros, né? Exatamente. Porque é por isso que eu falo de finanças decoloniais, que é para sair desse eurocentrismo de achar que todo mundo vem do mesmo lugar. A gente não vem do mesmo lugar. O nosso degrau é diferente de outras pessoas. E a gente Né? nem tem essa informação, né? Porque muitas vezes você entra numa empresa e fala assim, ó, a empresa paga X% se você colocar X%, e você pode colocar no CDB, pode colocar... nem Aí você sabe. fala, gente, mas que é isso? Você só faz. Não sabe. Você nem sabe do que se trata. Se é um Você sabe investimento, exatamente, né? Se exatamente. tem desconto de imposto, se não tem, se tem Exatamente. carência, nada disso. Porque a gente vem de um outro lugar, de antes. Porque, assim, o que acontece? Se você hoje receber ali um bônus, e você falasse, esse eu vou guardar, daqui a um mês você não tem mais. Ai, Porque não teve o entendimento de que é uma disciplina e do porquê eu vou guardar. Porque aí no mês seguinte você fala assim, eu preciso trocar o celular, preciso trocar o carro, preciso fazer alguma coisa, e o dinheiro vai embora. Gente, eu tô ficando com vergonha. Acaba o programa, porque eu acho que Ih, gente, já guardei. Patrícia, dá pra falar para da minha vida? Pelo amor de Deus. Ela tá Mas é isso, e aí, assim, por que eu digo que a gente... Qual é o meu sonho? O meu sonho, na verdade, é que essa educação financeira decolonial ela vire uma política pública. sim. Que a gente leve esse entendimento para todos os lugares e que isso seja multiplicado. Verdade. Porque se você for ver quantos educadores financeiros negros tem, são muito poucos. Verdade. Quantos falam dessa forma? Muito poucos. Né? E às vezes, muitas vezes, a gente é absorvido, às vezes, por outras. Você vai, às vezes, para um programa de TV, você vai fazer outra coisa e você sai do grande público. Então, a ideia é o quê? É pegar esse pensamento, pegar esse entendimento, né? E multiplicar. Se todos nós aqui soubermos disso, quantas pessoas nós vamos atingir? Muito mais do que eu sozinha. Mesmo que seja através de uma rede social que vai a muitas pessoas, mas mesmo assim, ainda é pouco se a gente considerar pelo menos a quantidade de milhões de pessoas que a gente tem no Brasil. Verdade. Entendeu? Então, a ideia é multiplicar, é fazer com que esse conhecimento ele vá, porque, assim, o pensamento de que parece que está falando da minha vida é porque é a nossa vida. Tudo isso que eu falo, eu já passei por tudo isso. Eu passei pelo endividamento, passei pela questão de não ter reserva, passei por todos esses passos. Né? Por que eu digo que eu sou apaixonada pela Lélia Gonzalez? Porque a Lélia Gonzalez, ela diz que você pode ser uma intelectual orgânica, né? Que é uma intelectual que sai dos bancos da academia. E nos bancos da academia você não vai achar ninguém que fale sobre isso dessa forma como a gente fala. Verdade. Entendeu? Inclusive, eu escrevi sobre a Lélia Gonzalez. É muito legal que a gente vai trazendo, né, as nossas referências numa conversa em outra, você vai falando, tem a Lélia, a gente falou numa das matérias, né, sobre a questão do parcelamento, a gente contou a história da Rafa, a gente contou já a história da Empoderada Tá na Moda, a história da Milson, então acho que é muito legal quando a gente vai fazendo essa ligação. E tem uma coisa que eu quero muito agradecer aqui hoje, é porque a gente entrou numa campanha esses dias para tentar levar a revista para o maior número de pessoas. E aí eu fui distribuindo, gente, vamos lá e tal. E aí eu fui lá até a Patrícia. Falei, cara, quero muito chegar até 1K. E aí, meu povo, eu quero agradecer a Patrícia, porque a gente passou de 1K ontem. E quando a Patrícia me disse, Jean, passamos, eu fiquei muito feliz. Então, muito obrigado pelo carinho. Eu sei que você foi lançando nos seus grupos. Quando a gente fala aqui que quer mais pessoas conhecendo, né, essa questão da educação decolonial, é fazer com que a revista possa falar mais, com que o podcast possa falar mais, com que a Milce possa falar, a Jéssica, enfim, eu, a Rafa, com que mais pessoas falem e mais pessoas saibam do que se trata, né? Porque eu acho que a gente fala assim, a gente está num mundo onde todo mundo tem informação, né? Tá aí o celular, mas tem conhecimento,
do que né, do que exatamente. Coisas Então, diferentes, muito é. diferente. A informação está aí. Tem muita coisa jogada, né? Exatamente. Mas e o conhecimento? O que você fez com a informação que você recebeu, né? A partir do momento em que você sabe agora o que é educação decolonial. E como você pode levar isso para outras pessoas? Então, Patrícia, muito obrigado. Fico realmente muito feliz de conseguir levar esse conceito, né, para outras pessoas, porque para mim também é muito importante, vou ser muito sincero. Eu me vi nas suas falas inúmeras vezes. Juro que se eu pudesse, eu colocava Toma aqui meu cartão. É sobre isso. É sobre isso. Eu fico muito feliz da gente poder passar isso para outras pessoas. E aí, já trazendo um pouquinho para a Milce, nesse bate-bola que a Jéssica trouxe, eu queria saber se você acredita que arte e empreendedorismo podem realmente caminhar juntos como estratégia de sobrevivência, principalmente para uma juventude preta. Eu acredito e batalho, né, para que a arte continue sendo esse instrumento para que fortaleça, né, a pessoa de dentro para fora, porque quando a gente fala nessas memórias, nessas marcas, né, são coisas que que vem atravessando a gente na nossa história, aquilo que os nossos ancestrais passaram e que a gente vem tentando transformar, né, de viver experiências transformadoras, melhores. Então, a arte, ela auxilia nessa expressão e nesse conhecimento, né? Então, quando a pessoa se permite experimentar e viver a arte, ela se potencializa. Então, nesse caminho, eu criei a Arte Educadora, que é uma agência de teatro e arte pedagógica, pensando nesse empreender e também pensando nesse dividir, né? E da gente poder trazer outras pessoas a entenderem também o quanto pode usar esses instrumentos e empreender e poder organizar as suas vidas financeiramente. Então, em todos os processos, eu utilizo da arte para poder transformar, né? E renovar-se e profissionalizar. Sim, e pegando agora um gancho para a Rafaela, a gente sabe que para ser empreendedor a gente erra, a gente acerta, tem potências, tem fraquezas. E falando aqui, a gente não estamos falando apenas com empreendedoras, estamos falando com empresárias. E a gente tem aquele conceito de que quando a gente fala de empresário, qual é a imagem que vem na nossa mente? Daquele homem branco, vestido com aquele terno. Uma paixão. E quando a gente fala de empreendedor, é sempre aquela pessoa que fala. E a gente pensa sempre naquela mulher vendendo alguma coisa, ou alguém com alguma barraquinha. Então, eu acho que é também a gente começar a mudar a nossa linguagem, não olhando apenas para vocês como empreendedoras, mas como empresárias, né? Porque o povo preto, a gente precisa também introjetar esse conceito dentro da gente. Não estou diminuindo a questão do empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele faz parte do processo. Do empresário. Então, eu queria que a Rafa respondesse quais foram os seus erros e acertos ao longo do caminho e que toda mulher empreendedora preta deveria saber qual foi a sua experiência, o que você poderia colocar como um aprendizado nessa sua caminhada. Eu acho que é justamente isso, Jéssica, é você se apropriar. Esse foi o meu maior erro. Eu ficava desconfortável em falar que eu tinha uma empresa. Eu falava, não, eu faço chocolate. Então, esse salto, Preto está 10 anos, esse salto foi recente, foi esse ano. Fala, não, eu sou uma empresária. Sim. E às vezes é só uma palavra, né? É uma palavra pesada, poder, na verdade. Ela é uma palavra, mas por que causa tanto desconforto se é só uma palavra? Mas é justamente o que ela traz. Você ser empresária, você é dona de si. Você é dona do seu negócio, você abre portas, você tem toda uma trajetória. Você é uma empresa. Está rompendo ciclos. Exatamente. Então, o meu erro foi me sentir desconfortável em falar que eu sou uma empresária e achar que meu negócio era algo informal, como você bem disse. No início eu não tinha padrão, eu não trabalhava com receitas padronizadas, eu ia fazendo. Deixa a vida me levar. Ia fazendo. E o que eu aprendi? Mudar justamente tudo isso. Método, né? Aí ter planilha,
é ter organização, mesmo na minha desorganização, mas ter organização é me acreditar que o meu negócio é um negócio, é uma empresa, é potente. E, de fato, que eu sou uma empresária. Então, é você quebrar. Acho que o erro e o acerto tem muito a ver. É você errar, de você não encher a boca para falar o que você é e o que você faz ter orgulho. E o acerto é quando você passa a fazer exatamente isso. Acho que é isso. Ai, gente, eu já fico aqui preocupado, assim, de quando as pessoas estiverem falando, gente, quem é Rafaela? E como é que eu faço para seguir cada uma delas? Porque eu acho que é tão legal a gente poder dividir as nossas experiências, né? Claro que nos outros programas a gente fala sempre também que é importante a gente falar das nossas vitórias, principalmente, né? Porque parece que o povo preto tá ali, tá dentro, e ninguém tá vendo a vitória. Que é essa luta, né? Que é só o nosso corre. Mas eu acho que o mais legal é a gente poder contar essas experiências que vão servir para os outros. E eu acho que nesse episódio as dicas, Patrícia, foram fundamentais. Sim. É porque eu acho que eu fico pensando no outro que está vendo o podcast, ele fala assim, cara, mas como é que eu faço isso? Por onde que eu começo? E aí entram as dicas, porque são fundamentais para a gente praticar. Que uma coisa que a Jéssica trouxe é porque as pessoas não sabem como fazer, né? Por onde eu começo? O que eu faço? Verdade. Você como empreendedora, como é que eu começo a ter método? Vou me organizar, vou entender o processo literalmente de como fazer o chocolate, vou me organizar com a embalagem, né? Vou me organizar com a minha marca, vou me organizar com as redes sociais. Então, ser empreendedor, empresário, tem todo esse processo até que a gente comece a perceber assim, cara, meu produto é potência. Eu sou potência. E por que eu não vou falar que eu sou empresário? Por que eu não vou falar que eu sou empresário? Só assim. E as pessoas precisam começar a nos ver como empresários. E a gente também não consegue ter essa referência. Qual é o empresário preto brasileiro que de repente você se espelha? Sim. Né? Cadê ele? Onde que a gente vê? Onde que a gente sabe mais sobre essas pessoas? Né? Então, eu acho que representatividade ainda falta para a gente se sentir cada vez mais representado. Mas eu acho que esse papo aqui trouxe muito isso. Representatividade, potência, ancestralidade, falando um pouquinho sobre as nossas histórias. E aí, eu tenho que dizer para vocês que literalmente a gente está chegando ao fim. Gente, olha, tem uma coisa que eu queria falar que eu via muito o Jô Soares. E toda vez que ele ia fazer o final, que a gente falava, ele falava, estamos chegando no final. Aí vem aquele... Oh, meu Deus, é muito legal essa experiência. E aí eu quero agradecer, que eu acho que foi uma conversa linda, uma conversa potente e uma conversa necessária. Porque muitas das pessoas vão começar a se espelhar em cada um de nós, nas nossas experiências, nas nossas expertises. Então, quero agradecer vocês, mulheres potentes, maravilhosas, por nos darem a oportunidade de contar a história de vocês. E agora eu quero contar a história de mulheres pretas na finança. Porque quando você trouxe o quanto ela começou a crescer, de onde que ela saiu, eu falei, caramba, eu tenho uma colunista, mas ainda não contei essa história. Então, eu quero saber sobre o projeto. Então, além de você ser colunista, eu quero muito poder contar a história do seu projeto. Milce, a gente já contou um pouquinho sobre Empoderada. E sempre que eu tiver a possibilidade... gente, se vocês estiverem passando por essas situações mesmo de oportunidade, coloca pra gente poder também divulgar as histórias que vocês conheçam. Acho que é importante a gente contar outras histórias de mulheres, de pessoas que estão no nosso corre, mas que estão fazendo coisas tão legais aí que poucas pessoas conhecem, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, mulheres potentes, por nos dar a oportunidade. Jéssica, obrigado por dividir comigo hoje esse momento, né? Porque a Jorge está aí hoje eu falei, não, vamos lá, você tem todo esse potencial, vamos trabalhar isso. E a Jéssica já está nas redes sociais, a Jéssica já está como colunista, então é importante a gente também dar oportunidade para outras pessoas. Porque eu acho que se hoje eu estou nesse lugar, é porque outras pessoas vieram essa oportunidade. Por que não dar oportunidade para o outro? Então, mais uma vez, muito obrigado por você também dividir esse momento com a gente. Eu que agradeço, Jean, agradeço vocês também, meninas, foi muito enriquecedor. E quero convidar você que está assistindo agora esse vídeo a seguir todas essas mulheres nas redes sociais e a se inscrever também no nosso canal do Papo de Impacto e também acessar a nossa revista, tá bom? E aí, pra gente fechar, né? Esse episódio ele foi uma realização da Interconectados Comunicação e Eventos e também realizado pela revista Impacto Solidário. Mais uma vez, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos apoiadores, né? Health Flavor, Pretrufas e de Choco, pelo carinho e por estarem sempre com a gente aqui. Então, aguardo vocês no nosso próximo episódio. Então, gente, até o próximo Papo de Impacto, hein? Tchau, tchau. Tchau.
Jéssica, não olha pro monitor. Ah, é. Não, relaxa, é assim mesmo, né? Senão, tudo vou certo. ligar o monitor para não te atrapalhar. Tá bom. Relaxa. Não, Jéssica olhando para... Aqui, as matérias e histórias que vocês leem nas nossas revistas ganham voz, ganham profundidade e principalmente emoção. E hoje... foi mal. Tranquilo. De novo. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio da... Desculpa, foi mal. O turismo é um motor da economia brasileira e não apenas tendência. Mais de 14 milhões de negócios liderados por negros movimentam o mercado. Movimento ao mercado, continua. Com base nisso, podemos construir... Opa. Com base nisso... Não. É a pergunta, né? Vai de novo do mercado. Vou voltar para mais de 14 milhões. Mais de 14 milhões de...